Olá, bom dia. Eu sou Laísa Feitosa, assistente social da Escola Municipal Escritora Luz Ramalho, aqui no bairro Aloysio Campos. A nossa escola tem um número grande de alunos com necessidades especiais. Então, devido a esse número de alunos e também ao marco de comemoração de 5 anos da Lei 13.146, que é o Estatuto do Deficiente, eu trago aqui o filósofo José Leonardo, que vai se apresentar para conversar um pouquinho com a gente sobre sua trajetória, né? E aí a gente vai trazer uma discussão sobre essa lei. Olá, bom dia a todos. Sou Leonardo Barbosa, filósofo, professor, técnico em assuntos educacionais da UFBA, e é um prazer estar aqui para falar sobre essa data tão importante em que comemoramos 5 anos da existência da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu também sou pessoa com deficiência, fui acometido por uma sequela de poliomielite com 1 ano e meio de idade, desenganado pelos médicos, em que eles disseram para minha mãe: vá para casa e tente aproveitar o máximo de dias com eles e peça a Deus que ele morra, porque se morrer, se ele viver, ele vai ficar debilitado, não vai pensar, falar ou andar. Então é melhor que ele morra. Mas foi resultado de uma família que pegou junto comigo e minha mãe disse: não vai morrer. E aqui estou eu para falar dessa lei e o quanto ela é importante para nós nos dias atuais. Isso, Léo. E é muito bom tê-lo aqui na escola para compartilhar com a gente esse momento. Léo, eu trouxe algumas questões para perguntar para você sobre a questão do estatuto, sobre sua contribuição. Então, assim, a partir dessa lei, qual seria o objetivo principal dela? O objetivo principal é trazer à sociedade a inclusão da pessoa com deficiência em todos os seus setores ou em todas as etapas de crescimento da criança que é acometida por algum tipo de deficiência, indicando para a sociedade que essa criança ela tem direito, que esse jovem ele tem direito e que o adulto também tem direito. Então essa lei, a grande importância dela é isso, legislar acerca do direito, tanto da pessoa com deficiência, quanto para as famílias ou amigos que o cercam. Léo, você acha que muitas pessoas conhecem essa lei, têm esse conhecimento sobre ela, a finalidade? Acha que tem disponível os dados, informações sobre ela? Essa lei é uma lei nova, são 5 anos. O Estatuto ele entrou em vigor, a sua eficiência entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Então nós temos uma lei muito nova e aparentemente ela ainda é pouco discutida e pouco comentada até no meio social. Então, momentos como esse, Laísa, são importantes para justamente trazer à sociedade a discussão dessa lei, porque é uma lei completa, que precisa de algumas alterações, sim, efetivamente, mas é uma lei que, no geral, são 127 artigos que vão legislar acerca do tratado do direito das pessoas com deficiência. Então, para a gente informar mais as pessoas, as famílias aqui da escola e as outras pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, quais são os principais efeitos dessa lei na realidade, né, para a gente? Laís, eu começaria com um primeiro efeito muito importante, de que as pessoas com deficiência são pessoas como qualquer outra, ou seja, pessoas que têm uma perspectiva de desenvolvimento, tanto pessoal quanto social. E isso é importante porque quando eu fui acometido pela poliomielite, fiz fisioterapia durante 7 anos e muitos dos meus colegas falavam: o que eu vou ser quando crescer? Eita, Léo, e você? Não pode ser isso, não pode ser aquilo. Então a lei ela vem para desmistificar esse sentido da pessoa com deficiência, que muitas das vezes crianças são tratadas como peso ou como um problema.
E essa lei vem justamente para provar o contrário. Eu entendo que o efeito principal dela é dizer: pessoas com deficiência são pessoas e que têm as mesmas perspectivas de desenvolvimento como qualquer outra pessoa. Esse é um efeito muito marcante e que precisa ser impregnado, entendido e absorvido, não só pelas pessoas com deficiência, pelas crianças com deficiência, que elas podem pensar em ser o que elas quiserem ser, como também pelas suas famílias. Então, Léo, é possível perceber que a partir de uma lei, a cultura ela acaba sendo modificada. Sim, Laísa, com certeza. Quando nós observamos a Lei 13.406, que é esse estatuto, a partir do artigo 34 até o artigo 37, nós vamos ter, por exemplo, marcos que legislam sobre a inclusão da criança, da criança que cresceu e que agora é adulto, dentro do mercado de trabalho. A lei, ela prevê justamente a tratativa dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E o quanto isso é importante. O pai saber que ele tem uma criança com algum tipo de deficiência, mas que ele vai poder ser um médico, um advogado, que ele vai poder ser um professor ou qualquer outro profissional, porque existe uma lei que ampara a inclusão e o tratamento dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. Quando eu estava no meu processo de crescimento, Laísa, minhas irmãs diziam: você tem que ser um médico, porque nem para carregar lata de areia na cabeça você vai servir. Então eu cresci com um peso de que eu não podia ser qualquer coisa que eu quisesse ser, ou qualquer profissão que eu quisesse ser. Quando eu decidi ser professor, a minha família disse: como você vai viver se um professor precisa andar, precisa se movimentar dentro da sala de aula? Laísa, eu dou aula e às vezes algumas turmas que eu dou aula, eu começo de manhã e termino à tarde sem me sentar uma única vez, porque minha disciplina geralmente é filosofia e eu preciso fazer com que essa disciplina seja desejada pela grande maioria. Então, um professor sentado num birô não vai fazer com que nem filosofia, nem qualquer outra disciplina seja desejada. Então, eu preciso me reinventar. E hoje eu sou professor sem nenhuma dificuldade, com uma perspectiva de final de profissão para mais 15, 20 anos. E é isso que essas pessoas com deficiência, tanto as crianças quanto a família, precisam entender. Que essas crianças que hoje que são pessoas com deficiência, elas têm oportunidades, elas têm as mesmas condições de crescimento e de desenvolvimento pessoal como qualquer outro. Léo, então eu acredito que a educação ela exerceu um papel fundamental na sua vida, na sua trajetória, e que a partir dela você conseguiu ter uma profissão, desenvolvê-la e fazer isso bem feito, né? Então, eu queria saber, além do estatuto, que foi promulgado em 2015, se existem outros marcos legais que ao longo do tempo você poderia destacar, que realizam diretamente alguma modificação nessa estrutura, né, relacionando mudanças positivas para a vida das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Sim, Laísa, nós podemos indicar alguns marcos legais que são leis, como o Decreto 5.296, como a Lei de Salamanca na década de 90. Nós podemos indicar, inclusive, a própria LDB, Lei 9.394, onde no seu artigo 4º, inciso 3, que fala sobre as condições que o Estado fornece à educação, tem que ser dada mediante algumas garantias, e o inciso 3º do artigo 4 da LDB diz que uma dessas garantias é atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, transtornos globais e qualquer outro tipo de deficiência em todos os níveis e etapas da educação. E aí, a partir disso, nós podemos lembrar a lei que foi assinada pela ex-presidente Dilma Rousseff, já em 2012,
e que foi modificada ou melhorada pela Lei 13.409, que é de autoria do ex-senador Cássio Cunha Lima, que trata sobre as cotas para o acesso das pessoas com deficiência nas graduações e pós-graduações, que inclusive semanas passadas recebeu um grave ataque pelo ex-ministro da Educação e que já foi neutralizado, já foi barrado. Então, isso são marcos que trazem essa discussão para a sociedade e indicam, olha, essas pessoas são pessoas que têm potencial e são pessoas que, devido às oportunidades, elas podem alcançar os níveis, os patamares que elas quiserem ou desejarem. Ô Léo, então a gente está falando sobre marcos legais que são extremamente importantes para realizar modificações importantes, mas eu queria que você dissesse para a gente também o que é que precisa ser melhorado, onde nós precisamos avançar, o que nós precisamos fazer como sociedade, como instituição educacional, como governos. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como é que a gente pode melhorar ainda, onde a gente pode avançar. Laísa, a principal melhora que nós podemos efetivar ou ter é aproximar as famílias, as crianças com deficiência e os seus familiares para essa lei. Porque, por exemplo, muitas famílias estão alheias a direitos que elas têm e que, pela falta de conhecimento ou a falta de discussão, essas famílias ficam alheias a algumas assistências. Por exemplo, o artigo 39 da Lei 13.406, ela trata sobre a assistência social de um benefício financiado pelas políticas públicas governamentais que essas famílias têm direito. Um auxílio, o BPC, por exemplo. De prestação continuada. Exatamente, é um salário mínimo que uma família que tem uma criança com algum tipo de deficiência, que não tem outro recurso e que vai ter. E que isso vai ser um fator preponderante para o desenvolvimento dessa criança. O direito ao transporte. Quantas crianças com deficiência não estão matriculadas aqui e quando as aulas presenciais voltarem, precisarão de transporte para o seu deslocamento? Elas têm direito assegurado pela Lei 13.406. Essas crianças vão ter direito a cotas nas escolas federais. Crianças com deficiência dessas escolas podem estar indo para o IFPB ou para qualquer outra instituição federal, no ensino médio, no ensino superior. Então, nós precisamos trazer as famílias para perto dessa lei. A lei já existe. Precisa modificação? Precisa. Mas antes dessas modificações estruturais na lei, nós precisamos, Laísa, de uma modificação estrutural no comportamento. Juntar a escola a essas famílias e trazerem a essas famílias o conhecimento não só dessa lei, mas como também de outros marcos legais, como, por exemplo, a LDB. As salas de recursos das escolas é um direito que está como lei federal desde 1994. Isso. Então, assim, eu acredito que são muitas questões importantes para a gente falar, para a gente pensar sobre as crianças, os adolescentes que têm uma necessidade especial, têm alguma deficiência, acreditando que a escola exerce um papel preponderante no desenvolvimento da criança, no auxílio às famílias, no trabalho com os cuidadores, com os professores, com a equipe técnica, gestão. Então, gostaríamos, por parte da escola, de agradecer a sua participação e já fazendo um convite para que em outros momentos você também esteja aqui para falar com a supervisão, com o setor de psicologia, o quanto é importante que nós estejamos entendendo sobre as leis para que a gente possa modificar, né, a estrutura como um todo e realizar benefícios concretos na vida desses adolescentes, dessas crianças. Então, nós gostaríamos de agradecer vocês que também estão aqui assistindo o vídeo e aguardem os próximos capítulos. É isso aí. Eu quero agradecer a oportunidade, Laísa, e falar diretamente
para os familiares das crianças com algum tipo de deficiência. Eu sou fruto de um amor, não só de uma mãe, mas de um pai e de irmãos que pegaram junto comigo e disseram: você vai se desenvolver como qualquer outra pessoa. Então eu quero falar diretamente para vocês, dizer para vocês que é um prazer estar com vocês aqui e reforçar. Peguem junto com os seus filhos. Existem instrumentos legais que amparam não só os seus filhos, mas como também vocês. Seus filhos, eles são bênçãos e são fruto de desenvolvimento não só na infância, mas como também até a fase adulta. Porque, se eu posso dizer que um último ganho que a lei trouxe, Laísa, é que até o final da década de 90, nós tínhamos uma perspectiva apenas de desenvolvimento para crianças com deficiência até o fim do Fundamental 1, ou no máximo até o fim do ensino médio. Mas a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe essa perspectiva. O seu filho, independentemente da sua condição ou deficiência, ele pode ascender aos maiores níveis educacionais e profissionais que existem. Então é essa palavra que eu deixo para a família. Seu filho é igual a qualquer outro. Se bem trabalhado, ele vai desenvolver como qualquer outra pessoa, porque somos todos iguais. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, um grande abraço.